Fundação Logosófica, em prol da superação humana. Boa noite a todos. Exatamente nesse momento, estamos iniciando a cerimônia de premiação do Prêmio Literário de Logosofia Universitários. Estamos ao vivo para todo o planeta. Nossas saudações àqueles que estão nos assistindo. Nossa programação de hoje está dividida em duas partes. Uma palestra oferecida pela Fundação Logosófica em prol da superação humana, com duração de aproximadamente 30 minutos. Em seguida, daremos início à cerimônia de premiação do concurso literário, com a participação dos 10 primeiros colocados. Para proferir a palestra, convidamos o docente da Fundação Logosófica, Flávio Guimarães, que é engenheiro químico, empresário e professor da Fundação Getúlio Vargas. Por favor, Flávio Guimarães. Mais uma vez, boa noite a todos, fisicamente e virtualmente. Para nós, assim, é uma noite de festa, né? Uma alegria muito grande. Esse prêmio foi concebido já há alguns anos, então envolveu o trabalho de muitos estudantes de logosofia em todo o país. Emoção muito grande, ver esse auditório cheio é sempre uma alegria muito grande. Mas, assim, aqui na Fundação, a gente faz muitas perguntas, né? E a pergunta que eu fiquei me fazendo, se todos sabiam o porquê desse prêmio literário. E o porquê da Fundação Logosófica. O que é a Fundação Logosófica? Por que esse prêmio foi concebido? Então, a Fundação Logosófica, ela é uma entidade de utilidade pública concedida pelo Ministério da Justiça. Ela é auditada regularmente pela Procuradoria-Geral da União, porque ela não tem nenhum fim lucrativo, não tem nenhum vínculo político, nem tampouco religioso. O objetivo dela, o principal objetivo da Fundação, é difundir o conhecimento logosófico pelo mundo. Ela foi criada em 1930 pelo pensador e humanista argentino González Pecotti. E hoje, no mundo inteiro, encontram-se fundações logosóficas. Esse é um mapa mostrando algumas das fundações, centros de estudo e também colégios logosóficos, como esse aqui de Botafogo, onde se tem a oportunidade de aplicar a pedagogia logosófica para o ensino das crianças, do ensino infantil, do ensino fundamental e, em alguns lugares no Brasil e no mundo, o ensino médio também. E González Pecotti, ele, com esse objetivo de difundir esses conhecimentos, ele escreveu dezenas de livros. Ele proferiu centenas de palestras, escreveu milhares de artigos. Foi um trabalho, assim, muito intenso. Mas foi justamente no livro deste concurso, o livro Logosofia, Ciência e Método, em que ele buscou sistematizar o ensinamento logosófico para facilitar a sua compreensão. E o objetivo do prêmio literário, com este livro, foi justamente esse, buscar que o público universitário, os jovens, numa etapa de vida em que grandes decisões vão ser tomadas, que vão impactar os próximos vários anos de suas vidas, pudessem tomar contato com esse tipo de conhecimento. Eu tive a grata oportunidade de ler o trabalho de todos vocês, né, dos 10 finalistas, e fiquei muito feliz com a qualidade do trabalho, com o interesse em que foi feito, né, com assim, a atenção que foi dada no livro. E, em todos eles, eu senti assim, essa busca por um conhecimento diferente, essa busca por um conhecimento que pudesse auxiliar mais a conhecer a própria vida.
Porque assim, a conclusão que nós chegamos nos últimos anos é ver que o ensino hoje nas escolas e até nas universidades falta no currículo essa quantidade de conhecimentos que ajudem a orientar a própria vida, ajudem a conhecer essa vida interna, essa vida que nós sentimos internamente e queremos entender e queremos buscar respostas para elas. Então, assim, no dia a dia, o conhecimento que a gente busca nas universidades, nos institutos de pesquisa, para a vida externa, para a vida física, eles são maravilhosos. Isso é inquestionável, o que a ciência, a medicina, a tecnologia avançaram nos últimos anos. Mas, internamente, que tecnologia que vem sendo pesquisada para garantir que eu vou conseguir acordar de bom humor todo dia? Especialmente dia de prova, né? Que eu não vou me irritar com o professor que marcou aula extra no sábado. Ou com aquele amigo que chega e fala, não vou te emprestar a lista de exercícios porque é melhor você fazer sozinho, né? Buscar o conhecimento por você mesmo. São várias dessas questões, né? Que reações são essas que acontecem dentro da gente? Por que ela acontece? Então, essas perguntas elas vão evoluindo e chegar a um ponto de descobrir o que acontece realmente dentro da gente. Descobrir que vida é essa não biológica, mas psicológica e espiritual, que acontece e se movimenta dentro de nós mesmos. E é esse o objetivo dos conhecimentos logosóficos. Vocês puderam ver, estudar, logo no prólogo do livro, os objetivos da logosofia estão lá. Está buscando justamente compensar essa falta de conhecimentos que ilustrem sobre essa vida interna. Então, diz o seguinte, é este um livro de estudo que abre rumos seguros ao encaminhamento da atenção para os grandes objetivos prefixados pela logosofia. O conhecimento de si mesmo e dos semelhantes, ou seja, o conhecimento dessa vida interna. Que movimentação é essa que acontece? Que pensamentos que eu tenho? Que sentimentos que eu tenho? Quais são as minhas mentes? A minha sensibilidade, a minha vontade, as minhas energias, a minha alma, a minha consciência, o meu espírito. O que é isso tudo? Como eu conceituo cada parte dessa e como cada parte se relaciona com a outra. Se eu quero conhecer minha vida, eu tenho que começar a mergulhar nesse mundo interno. É esse o primeiro objetivo. O conhecimento dos mundos mental e metafísico. É o que nós chamamos aqui o mundo das ideias, dos pensamentos. É um mundo causal também. Tudo que o homem criou fisicamente existiu antes na mente. Então, esse plano aqui nosso é um plano, esse plano físico, ele é um plano de consequências. Se eu quero conhecer minha vida, se eu quero dar um rumo à minha vida, escolher o meu destino, eu tenho que conhecer as causas. Eu tenho que atuar nas causas. Então, daí vem a necessidade do conhecimento desse mundo mental e metafísico. E, acima de tudo, o acercamento à sabedoria eterna. Acercamento à sabedoria eterna é chegar a conhecer Deus. Aproximar-se de Deus pelo conhecimento da criação, pelo conhecimento do universo, dos mecanismos universais, das leis universais, aproximar-se de Deus através de uma fé consciente, uma fé baseada em conhecimentos, não através de uma fé abstrata. Um movimento ativo, sempre buscando essa aproximação e essa conquista de conhecimentos. E como é que a gente vai conseguir alcançar conhecimentos tão grandes, tão grandiosos? Qual é a proposta da logosofia? A logosofia convida a realizar um processo de evolução consciente. Um processo para evoluir a própria consciência através de aquisição desses conhecimentos. E conhecimentos que vão impactar a própria vida. Porque começar a realizar esse processo implica em experimentar um dos axiomas logosóficos. A logosofia como ciência também tem axiomas.
né? Então, um dos primeiros axiomas que nós estudamos aqui é esse. Quem de vocês quiser chegar a ser o que não é, deverá iniciar por não ser o que é. Tranquilo, né? Ninguém tem dúvida, né? Mas se eu quero ser, né, mais tolerante, eu tenho que deixar de ser intolerante. Se eu quero ser mais atento, eu tenho que deixar de ser desatento. Então, começar a conquistar esse tipo de qualidade, esse tipo de virtude que eu sinto que eu preciso para a minha vida. Então, a realização do processo está lá na lição 2 do livro. A própria lição 2 é o processo de evolução consciente. E dali, até que trata da grande prerrogativa humana. Trata lá. Imagino que vocês já tenham descoberto qual é a grande prerrogativa humana, né, depois de estudar o livro. Né? E é o ponto que a gente vai estar tratando aqui ao longo da palestra. Mas lá nessa lição, diz o seguinte, que a evolução consciente implica mudar de estado, de modalidade e de caráter, conquistando qualidades superiores com a anulação das velhas tendências e com o nascimento de um novo modo de ser. Ou seja, estudar logosofia é para aquelas pessoas que não estão satisfeitas com o que são. Se eu estou plenamente satisfeito com o que eu tenho, com as minhas capacidades mentais ou sensíveis, se eu acho que eu não tenho que melhorar nada, se eu já respondi todas as perguntas, já sei quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu sou, não preciso estudar logosofia. Pode fazer outra coisa. Agora, se eu tenho essas inquietudes, se eu sinto que eu preciso, como ser humano, melhorar, como amigo, como pai, como filho, como irmão, como profissional, se eu tenho alguma parte a ser aperfeiçoada, essa ciência se propõe a aplicar essas técnicas, aplicar esse tipo de conhecimento para buscar que partes dentro de mim podem ser aperfeiçoadas. E eu gosto muito do livro, do Logosofia Ciência e Método, porque foi um livro... eu sou engenheiro, né? Então é um livro bem técnico, né? E eu pude, foi o primeiro estudo que eu pude colocar na prática o que eu estava aprendendo ali. Porque na logosofia, a gente não tem que acreditar em nada do que está escrito. Tem que comprovar. Tem muita lógica. É isso que me atraiu quando eu comecei a estudar. Através dessa lógica, a gente, como uma ciência, a gente considera como hipótese. E depois eu vou comprovar. Se eu não comprovar, isso não vai ter efeito para mim, vai ser mais uma mera ilustração. Se eu quero formar um novo ser, se eu quero adquirir conhecimentos, eu tenho que experimentar. E para quê? Qual o mecanismo, quais são as ferramentas que eu possuo para conseguir isso? Elas estão dentro de nós mesmos. E por isso que eu gosto muito do livro, né? Ele permite conhecer esses sistemas. Eu sou engenheiro químico, né? Então eu adoro diagrama de blocos, né? Para entender todas as interações, né? Então eu desenhei essa estrutura para começar a aumentar a minha compreensão sobre esse mecanismo, do que eu vou ter que usar para conseguir me aperfeiçoar. E pela concepção logosófica, o ser humano ele possui duas naturezas. Possui uma natureza espiritual e uma física. A espiritual é a natureza imperecível. É aquela que está conectada a Deus. É a centelha divina que cada um possui. Lembra que não tem que acreditar em nada, né? Tem que experimentar e sentir. Mas esse é o que a logosofia apresenta. A física, ela tem dois mecanismos. Tem um mecanismo biológico, né, que a ciência, a medicina, a biologia estuda bastante, e tem um mecanismo psicológico. E aí o foco da logosofia é começar a se aprofundar que mecanismos são esses. A logosofia apresenta que, assim como o sistema biológico possui vários sistemas, né, o mecanismo possui vários sistemas, o mecanismo psicológico também possui sistemas. Possui sistema instintivo, né, de onde vem as energias do ser humano, as energias que nos colocam para lutar, para sobreviver, lutar pelo sustento, para reproduzir a espécie,
Tudo isso vem do instinto, toda essa força, toda essa energia. Possui sistema sensível. O sistema sensível ele já é dividido em duas partes. Uma parte compreende a sensibilidade e a outra os sentimentos. Os sentimentos, para a logosofia, são os fatores que equilibram a conduta, que suavizam a conduta. E eu posso criar esses sentimentos, eu posso cultivar esses sentimentos. Através de quê? Das possibilidades, das faculdades da minha sensibilidade. Quais são? Faculdade de sentir, de querer, de amar, de perdoar, de consentir. Ou seja, uma quantidade grande de possibilidades que eu possuo, que muitas vezes eu intuo como funcionam, mas ainda não domino conscientemente como usá-las para cultivar esses sentimentos. E o sistema mental, que analogamente possui, de um lado, os pensamentos, do outro lado, a inteligência. Os pensamentos foram justamente assim, o conceito logosófico que eu pude experimentar na própria vida e comprovar a realidade. Que, para a logosofia, os pensamentos eles são entidades autônomas, com vontade própria, muitas vezes com vontades diferentes da nossa. E, quando começa a observar a sua vida, o seu dia a dia, começa a identificar esses pensamentos. Eu começo a querer fortalecer esses pensamentos. Eu posso querer anular esses pensamentos, se são pensamentos negativos, se são tendências negativas. E, para isso, eu conto, como a sensibilidade, a inteligência possui uma série de faculdades. A faculdade de pensar, a faculdade de observar, a faculdade de entender, de julgar, de refletir, de sonhar. São várias possibilidades que a mente possui e que precisam ser conhecidas, precisam ser dominadas. Agora, como é que esse mecanismo todo, esse sistema todo, vai se conectar com a natureza espiritual? Lembra que o convite é para realizar um processo de evolução consciente. Como se dá essa conexão? Isso aí vai ter que ser outra palestra, senão eu vou estourar o tempo. Ou então vai ter que ter outro prêmio literário com outro livro. Mas é essa possibilidade. Como esse mecanismo meu psicológico vai se conectar com a minha parte espiritual para eu realmente conhecer isso. E, para isso, é que existe o método logosófico. Porque isso é uma ciência. Conhecer só isso aqui, conhecer de forma ilustrativa, não vai me permitir o domínio dessas faculdades. Eu tenho que experimentar o que eu estou estudando, eu tenho que registrar, eu tenho que analisar, eu tenho que aperfeiçoar. Isso tudo são etapas que o método logosófico ensina a utilizar, a conquistar. Para quê? Para que eu quero conquistar esses conhecimentos? Conhecer a mim mesmo, conhecer esse plano metafísico. Qual o benefício que isso traz para mim? Na minha vida, assim, o que eu já pude experimentar desses conhecimentos, assim, o grande benefício é a questão de evolução dos conceitos. Porque os conceitos que orientam as nossas escolhas, orientam as nossas decisões, orientam os nossos esforços, as nossas energias. E um grande conceito que ampliou muito depois que eu comecei a estudar aqui é o conceito de vida. A logosofia, ela ensina que luta é a lei da vida. Ou seja, tem que lutar. Não tem moleza. É todo dia, em qualquer aspecto da vida, seja no familiar, seja nos estudos, seja nos trabalhos, a luta vai estar sempre presente. Agora, se eu vou lutar, eu quero vencer a luta. E o que eu preciso para vencer essas lutas diárias que eu tenho que enfrentar? Está lá no livro também. Aqui a gente já avançou algumas lições, né? Então, na parte prática mesmo, esse é um dos ensinamentos que eu guardo sempre comigo. Me ajuda muito a enfrentar o dia a dia. Para triunfar, é necessário vencer. Para vencer, é necessário lutar. Para lutar, é necessário estar preparado. E para estar preparado, é necessário prover-se de uma grande inteireza de ânimo e de uma paciência a toda prova. Então, tem uma chave aqui. Eu tenho que me preparar para essas lutas. Com o quê? Quais são os dois elementos que eu extraio daqui? A inteireza de ânimo, ter sempre essa disposição.
é o gosto pela luta, é o gosto pela batalha, recordar todas as outras que já foram conquistadas e lembrar da energia que se tem para seguir adiante. Então, essa disposição de ânimo, essa inteireza, esse gosto pela vida, ele é fundamental. E o outro é a paciência. Uma paciência a toda prova. A paciência é uma das virtudes que eu considero assim mais importantes. Infelizmente, é uma das menos praticadas e valorizadas atualmente. Qualquer projeto, qualquer conquista precisa de paciência. A natureza mostra isso. O universo mostra isso. Tudo tem seu tempo, tudo se realiza em processos. E desconhecer esse tempo, no final, acaba fazendo sofrer. Causa ansiedade, aquela pressa. Eu preciso que essa paciência seja minha amiga, que eu possa utilizá-la de forma inteligente. Eu trabalhava numa empresa, tinha uma carreira muito estável, resolvi, aos 40 anos, largar tudo e, com os amigos, começar um novo negócio. E aí se esperava, não, pelo sucesso anterior, vem automaticamente. Não vem. É um novo plano, é uma nova empresa, é um novo projeto, precisa de energia, precisa de tempo. E conhecer esse tempo, ele é fundamental. Fazer com que essa paciência ela ajude a conquistar os projetos. Hoje, se eu clico num link, demora 5 segundos para abrir, já não presta, o site já não é bom. Se o aplicativo no telefone demora também para abrir, 4, 5 segundos, vou trocar de telefone. Eu não tenho mais paciência nesse dia a dia. E é importante conhecer. É importante conhecer esses tempos. Para quê? Para se preparar para essa luta. E quando eu estudei isso da luta, e lembrei muito da minha época de universidade, de semana de provas. Semana de provas, para mim, é algo assim emblemático. É provação para qualquer espírito evoluído passar pela semana de provas tranquilo. E é universal, não é só aqui que a gente passa por isso. Eu recordei de um filme que eu vi na adolescência, o mocinho, um filme americano, o mocinho é pego lá pelos alemães orientais e eles começam a bater nele para tentar extrair lá o segredo e ele apaga. Ele apaga e começa a sonhar. Aí ele sonha que está no corredor do colégio. Aí ele chega assim para o amigo, onde é que é a prova de química? Aí o amigo, a prova de química? A prova de química foi ontem. Todas as provas terminaram na semana passada. Ele fica desesperado, Ele, não. E aí, de repente, ele acorda e continuaram a bater nele, Ele, ufa, que alívio. Então, semana de provas é essa preocupação. Sempre, tira a gente do sério. E eu, assim, recordando, eu sempre tive essa preocupação. Começava um ano no colégio, falei, será que eu vou conseguir passar direto? Será que eu vou conseguir evitar a recuperação? E chegava no final do ano, eu fazia o que tinha que ser feito e dava tudo certo. Na faculdade, a mesma coisa. Começava um novo semestre, será que eu vou conseguir manter o meu CR alto? É importante depois para o estágio. E o que acontecia depois é que as coisas eu fazia, cumpria o plano e o resultado acontecia. E comecei a ver que assim, as provas ficavam cada vez mais difíceis. Mas não fazia sentido, para mim, fazer uma prova mais fácil. Eu, na faculdade, fazer uma prova do ensino médio. Eu, no ensino médio, fazer uma prova do fundamental. A vida é também assim. À medida que eu vou conquistando conhecimentos, à medida que eu vou conhecendo mais, as lutas que eu tenho pela frente, elas vão ser mais difíceis. Isso é fato. E saber disso ajuda muito a atitude, ajuda muito a postura. Essa postura, essa atitude é fundamental. É só ver o jogo Brasil e Alemanha. Quem tinha atitude dentro de campo levou o resultado, ganhou a partida. A postura frente à dificuldade. Então, isso auxilia muito.
auxilia esse conceito de vida, né, e saber que a cada luta que vem, não vem para me derrubar, vem para me deixar mais preparado. E se por acaso eu perder aquela luta, é que nem no colégio, vai repetir de ano. Vai ter que, de alguma forma, passar por uma experiência semelhante para adquirir o conhecimento necessário para seguir adiante. Então, isso auxilia bastante essa atitude perante a vida. E a definir que conhecimentos eu quero conquistar. Porque, usualmente, o que a gente vê é só falar de problema, falar de questão negativa, ficar reclamando das lutas que têm que ser vividas. E aí, logo depois, no livro, logo depois desse parágrafo, tem outro também muito simples e prático. A vida não deve ser colocada dentro dos problemas, mas os problemas dentro da vida. Resolveu, né? Não tem mais problema. É fácil, né? Tranquila. Qual é a chave aqui? Quando eu falo a chave aqui, é a chave que eu entendi, né? Eu estudando o que tem que ser feito aqui. Aqui é ampliar a vida. Se meus problemas têm que caber dentro da vida, e eu só estou vivendo o problema, eu tenho que fazer com que o tamanho da minha vida seja maior que o tamanho dos meus problemas. E como é que eu faço isso? Com atividade, aumentando o número de vidas que eu tenho para viver dentro da mesma vida. Esse aí também é um segredo da felicidade, mas também é outra palestra, né? Eu só tenho 5 minutos, não dá para estender muito. Mas essa atividade constante, né, aprendemos com a natureza. Tudo na natureza, tudo que vive, que tem energia, está em atividade. Então, a minha vida tem que ser assim também. E eu sempre tive assim, muita atividade. Sempre gostei, sempre estudei, pratiquei esportes, né, ficar com a família, com os amigos, me divertir. Né, e comecei aí, estudando essas vidas, tentar equacionar, para saber o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer para ampliar. E cheguei a uma equação. Os somatórios das minhas N vidas, ou seja, acordar, ir para o trabalho, ir para o estágio, para a faculdade, treinar, estudar uma língua, sair com os amigos, isso era a minha vida. Quando eu comecei a estudar essa minha vida interna, o que aconteceu? Essa equação, ela deixou de ser uma equação e se tornou uma inequação. Eu vi que essa vida do dia a dia, ela não podia ser minha vida. Ela tinha que ser menor do que a minha vida. Porque existe uma vida, essa vida interna, que até então eu não prestava atenção, ela era a principal vida que eu tinha que atentar. Essa vida interna, que a gente começa a conhecer, quando começa a prestar atenção nesses movimentos, começa a identificar os pensamentos, os sentimentos, tem que ser o eixo central da minha vida, ao redor do qual todas as outras vão girar. Ou seja, se eu estou buscando me aperfeiçoar como ser humano, eu vou buscar me aperfeiçoar em todas as outras, como estudante, como profissional, como amigo. Buscar isso. Mas para que eu quero isso? Para que eu quero conhecer a mim mesmo, conhecer meu semelhante, conhecer esse mundo metafísico, me aproximar de Deus? Qual é a grande prerrogativa que eu tenho dentro disso tudo? Qual é a missão que eu tenho que cumprir? É um quebra-cabeça. A gente vai recolhendo as peças em cada passagem, em cada experiência, para ir se completando. E aí uma imagem que eu gosto muito é dessa nebulosa. Uma nebulosa que foi fotografada pelo Hubble e ela tem formato de DNA. Então, essa forma de DNA, para mim, ela é muito emblemática, porque em cada célula minha, assim, que possa ter a menor utilidade, ela, dentro do núcleo dela, eu tenho todo o código que define o Flávio. Tanto em características físicas e biológicas,
e até em características psicológicas, né? Os estudos hoje estão chegando a isso, que existem tendências psicológicas presentes no próprio DNA. Então, o ser humano, como célula dessa criação, como célula do universo, também, por lei de analogia, vai possuir esse código interno, vai possuir esse DNA universal, esse código de Deus, o código que tem que ser decifrado. Essa, para mim, no meu entendimento, é a grande prerrogativa humana. E isso González Pecote ensina ao final do livro, quando ele traz essas palavras. De modo que, buscando cada um a si mesmo, encontrará, no final de sua busca, a seu próprio Criador, e se converterá, ao identificar-se com ele, em criador de si mesmo e em um colaborador direto da criação. Obrigado a todos pela atenção e vamos seguir com a cerimônia.